Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando esse trimestre o Grande Conflito. Nessa semana, a lição de número 1, a guerra por trás de todas as guerras. E na lição passada, a gente viu que o conflito que aconteceu no céu chegou à Terra, né? E o problema veio e se instaurou aqui no planeta Terra. Que problema é esse? O pecado. O pecado é um grande problema. É um problema para mim? É, mas acima de tudo, o pecado é um problema para Deus. É um problema de Deus. Como assim, Danilo? Deus é Deus. Imagina a situação de um menino que ele sobe no carro do pai pela janela, escala, e brincando lá ele puxa o freio de mão e o carro começa a descer a ladeira e colide num outro carro. Um acidente. O que a criança pode fazer? Né? A criança, no caso aí, ela não sabe consertar carro, não tem dinheiro, não sabe fazer uma ligação. Isso definitivamente é um grande problema para a criança, mas acima de tudo é um problema para o pai da criança. Então agora você se coloca no lugar da criança. O pecado nos afeta. Na hora que o pecado entrou na humanidade, todos os olhos se voltaram para Deus. E aí? Como é que vai ser feito? O que vai ser feito? Né? E a lição de hoje diz: o amor encontra um caminho. Interessante, o amor encontra um caminho. Deus é amor. O caminho é a solução. Cara, que massa. Quem é o caminho? Que é a solução? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele é encontrado pelo amor. O amor é a solução de tudo. Isso é o centro do Evangelho. Nós cremos num Deus, que Ele é amor, e o seu ato máximo é nos amar. Ou seja, o principal atributo não é o fato dele ser todo-poderoso, o fato dele saber de todas as coisas, o bicho inteligente, forte. Não, não é isso. Ganha todas as batalhas, o Tzivot Hashem. O nosso Deus, o maior atributo dele é me amar e te amar. E quando o pecado entrou na humanidade, a solução é quem? O amor. Não é morte, não é sacrifício, não é negação, não é obediência. Nada do que a gente possa fazer, assim como aquela criança. Ela poderia pedir desculpa, ela poderia chorar, mas não ia ajeitar o carro alheio nem o do pai. A única solução para o pecado está no amor. E isso é um grande aprendizado e a grande mensagem da lição de hoje. Aí a gente volta aqui para esse verso, que isso daqui é o chamado proto-evangelho. É a primeira vez que se fala do evangelho é aqui em Gênesis 3,15, né? Onde aqui a gente já viu ontem, né? A promessa de Deus de que poria inimizade entre a serpente e a mulher. A gente sabe que a mulher é a igreja. Entre o descendente da serpente e a descendência da serpente e o descendente da mulher. Aqui deixa bem claro a vinda do descendente. De Eva viria o Salvador, aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Esse ato aqui, tem muita gente hoje em dia que fica, ele está falando que vai ferir o calcanhar, vai sofrer, o descendente vai sofrer, a mulher e a humanidade vão sofrer até que venha esse descendente. Olha o lado amoroso de Deus.
ele dá a solução antes dos ais. Gênesis 3,15 é dito o que Deus vai fazer, a solução do problema, e depois é que vem a questão dos sofrimentos, das dores, e sobremodo aumentarei as dores do parto, e no suor do teu rosto, e tarará. Todas essas coisas de ruim, tanto para a serpente, para a humanidade, né, para a terra, tudo vem depois. Primeiro ele dá a solução. Outra coisa amorosa também que a gente vê nesse contexto é a forma com que Deus aparece. Assim que o homem pecou, se Deus aparecesse com poder e majestade ao lado do casal, o que aconteceria? Lembrando que o simples fato de eles desobedecerem e perceberem que tinham desobedecido, eles já sentiram uma certa rejeição à presença de Deus. Por quê? É o pecado nos afastando de Deus, né? E aí imagina se Deus aparece. Não, ele gentilmente vai fazendo um barulhinho aqui para ser percebido, para gerar essa vontade de Adão e Eva de se esconderem, né? E fazendo perguntas, sabe? Esse jeito, isso, isso é amor. Ainda mais porque outra coisa também, a lição diz que o amor encontra um caminho. Você pode pensar que o homem pecou. Ixi, e agora? O que é que nós vamos fazer? A solução, ela sempre existiu. Deus não sabe o fim desde o princípio, então sempre houve a solução. E a solução está aqui, ó. Cruz. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Essa possibilidade não era uma vontade de Deus. O pecado, a desobediência era uma possibilidade. E, se concretizando, também haveria a certeza da salvação. O que se conclui após a cena da cruz, ali, com essa entrega, houve a manifestação suprema do amor de Deus para com as suas criaturas. Então, ali, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, a morte de Jesus na cruz sepultou, jogou por água abaixo todas as acusações que Satanás fez a respeito do caráter de Deus. Então, se você quer manifestação do amor de Deus, busque entender a cruz. Reflita no amor de Deus. Você não vai ter a resposta definitiva, mas a vida eterna é que nós busquemos, né, nos aprofundar nessa demonstração máxima de amor. Mas o caminho está aí. Não é em outro local, não é outro tipo de amor. O amor de Deus para a humanidade foi expresso na cruz. E ali foi a derrota definitiva de Satanás. Que eu e você possamos meditar e viver nesse amor. Amém? Te espero até o próximo estudo. Até mais.